Boa noite! Como cocriar saúde é o nosso tema de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que está assistindo no gravado, adianta um pouquinho o vídeo. Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem, graças a Deus. Olá, olá, olá. Muito bem-vinda. E aí, me contem as novidades, co-criadoras. Boa noite, lindezas. Muito bem, vamos falar de saúde hoje, como cocriar saúde. Vocês estão bem? Como cocriar saúde? Não esquece de convidar cocriação realizada. Meu rapel no final de semana. Parabéns, verdade, que delícia. Corajosa, hein? Parabéns. Muito que bem, coraçãozinho. Convida quem precisa olhar mais para o corpo, para a saúde, ou para a saúde mental, ou para a saúde física, a saúde de um modo geral, né? É isso que a gente vai falar hoje. Certo? Muito bem, hoje a gente vai falar como cocriar saúde, todo o processo que envolve a nossa materialização, a nossa manifestação de saúde, né? Vamos começar pensando o seguinte, né? Todo o poder que a gente tem de manifestação está no nosso pensamento e no nosso sentimento, né? Até aí não é novidade para ninguém, certo? Então vamos pensar assim comigo, ó. A nossa mente é a nossa funcionária, não é? Pensa comigo, a sua mente é a sua funcionária, certo? Ela deveria ser sua amiga, não deveria? E por que a gente faz da nossa mente uma inimiga? Quando a gente se concentra em pensamentos de ressentimento, ódio, raiva, vingança, é como se a gente tomasse veneno esperando que o outro morresse. E quantas vezes a gente se alimenta desses pensamentos negativos no nosso dia a dia? Então, a primeira coisa que você precisa entender hoje, né? O que acontece na minha mente acontece no meu corpo. Olha só a chave. O que acontece na mente acontece no corpo. Uma vez que algo se manifesta no meu corpo, uma doença, vamos pensar assim, uma dor, né? Uma vez que isso se manifestou no meu corpo, através do poder do meu pensamento,
pode ser e bem provável que apenas com a força do pensamento você não consiga curar essa doença. Mas, doença ou não, né? Vamos pensar aqui, doença ou não, a gente não tem que fazer essa bagunça com a nossa mente, né? A gente não tem que se torturar, a gente não tem que causar dano para nós mesmos, né? A gente causa dano para nós mesmos quando a gente vai além do nosso limite, quando a gente não se ama em primeiro lugar, quando a gente não é prioridade, quando a gente não cuida dos nossos pensamentos, quando a gente não mantém a nossa mente favorável à vida. Percebe? A sua mente, ela deveria ser amigável, não é? Ela deveria ser amigável com a vida, né? Trabalhando para a vida, trabalhando para o bem-estar, para que você esteja no fluxo do universo. A sua mente é a sua funcionária. Pensa aí, ó, não esquece mais disso. Sua mente é a sua funcionária. Porque você faz com ela o que você quiser. Desde que você tenha conhecimento para tanto, claro, né? Então, por que a gente faz da nossa mente uma inimiga? Né? Por quê? Por que a nossa mente às vezes se torna nossa inimiga, cocriando o que a gente não deseja? Ninguém deseja doença. Ninguém pensou um dia, agora eu vou cocriar um câncer, vou cocriar um... Ninguém pensa isso, né? Então, olha só. Pensa aqui comigo. Primeiro, a sua mente é a sua funcionária. Não deixe, se você conhece alguém ou se você vive na sua realidade alguma experiência de doença, não deixa passar mais tempo, entende? Trazer a doença para nossa realidade, mesmo que de forma inconsciente, equivocada, vamos supor que você cocria uma doença na sua vida, mesmo que de forma não intencional, isso não é divertido, né? Você não vai ter nenhum luxo, você não vai se divertir numa fila de hospital, na fila de um exame, numa cirurgia, num transplante, isso não é divertido, né? E todo mundo, por mais saudável que seja, dificilmente pensa em como seria a condição de estar doente antes de estar nessa situação. Então você todo dia vai lá e injeta um pouquinho de ácido no seu estômago. Quando passa raiva, quando passa estresse, né? Quando sente revolta, quando sente que não é reconhecida, quando ninguém presta atenção no que você faz. E aí quando você vê, você tá com câncer. Mas perceba que até você chegar lá, quantos e quantos sinais seu corpo deu e quantas vezes você alimentou isso. Então, mesmo que a gente faça tudo corretamente, vamos pensar que a gente tem clareza, a gente sabe escolher os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Imagine que você tá fazendo tudo certo, mesmo assim, ainda existe risco, ainda existe a possibilidade de você adoecer. Um carrapato te picar e te passar uma doença, um mosquito, né? Mas a gente tem que lembrar que não dá pra gente se alimentar de veneno e querer viver bem. E o que é esse se alimentar de veneno? É quando a gente guarda na gente essa amargura, esse ressentimento, é esse veneno que a gente produz. Como é que a gente produz um veneno e quer respirar bem, quer se sentir bem, quer estar bem, quer prosperar? Sem perdão, sem amor, sem manter a minha mente alinhada, né? Ela deve fazer, a minha mente, ela deve fazer coisas bonitas para mim, pro mundo, sem ressentimento, sem raiva, sem ódio, né? Ódio, ressentimento é um veneno que você tá tomando e é você que morre. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho ódio de fulano, eu não perdoei Beltrano. E é você que tá, bebendo veneno, achando que é o outro que vai morrer. E você morre, não sabe nem por quê, porque nem se lembra conscientemente, ou sim se lembra, né? E o outro tá lá bem, vivendo a vida dele, passou, foi uma experiência e ok, e ele continua a vida dele. E você toma esse veneno e espera que o outro morra, achando que o outro vai morrer com o veneno que você tomou. Então, se a sua mente está trabalhando contra você, dê um tempo em tudo que você tá fazendo, né? Centra,
e faça algo para você, para retomar o poder sobre a sua vida, né? Faça algo bom para você, faça algo bom para a humanidade, que seja 10 pessoas, que você influencie positivamente a vida de 10 pessoas, que você seja feliz, né? Qualquer um que não esteja fazendo bem para si mesmo ou para 10, 15 pessoas, não é um bom ser humano. Você já pensou nisso? Se você não está fazendo bem para você mesmo e para as pessoas que convivem com você, você não é um bom ser humano. Você não precisa fazer um grande ato para a humanidade, salvar o mundo, erradicar a fome no planeta, mas pelo menos deve caminhar com alegria. Se pelo menos caminhar com alegria você consegue, você passa a ver o mundo mais alegre e você lança um olhar de gratidão e de amor para tudo que você vê, né? Tudo se torna lindo, você sente o amor, você sente que você é abençoado e o mundo passa a ter outro sentido, né? Então você tem que lembrar que você é a sua prioridade, né? Se você não está se sentindo feliz, alegre, alinhado com o fluxo do bem-estar, é hora de você dar esse tempo e é hora de você se realinhar. O que poderia ser mais importante do que você cuidar de si? Quem que você é? Se você é veneno, você vai injetar veneno em tudo que você faz. Presta atenção nisso. Se você alimenta ódio, rancor, inveja, ressentimento, tudo que você faz vai ter isso injetado. Tudo, absolutamente tudo que você faz. Então perceba que não basta só boas intenções, né? Boas intenções não salvam o mundo, mas quem você é salva o mundo. Se você vive a sua vida com alegria, você influencia as pessoas ao seu redor com alegria e você já faz diferença no mundo. Na mesma proporção, se você é raivoso e cheio de veneno, você influencia negativamente essas pessoas e desequilibra o universo. Então, somente quando você se sente agradável, você se sente bem no fluxo do bem-estar, é que você se move para uma vida de valor, para uma vida que tem sentido e você vai influenciando a vida de todo mundo que está perto de você. Caso contrário, você tá levando veneno para a vida dessas pessoas. Você conhece alguém assim que é venenoso nesse sentido? Que tem uma energia pesada, que por onde passa parece que deixa, né, uma fumaça atrás de negatividade, de coisa ruim, né? Então você tá aqui para viver alegria, né? Você sente alegria no seu dia a dia? Ou você é uma pessoa que tem uma mente de miséria? Você é aquela pessoa que tem uma mente miserável? Quem é você? Nada funciona na infelicidade. Ninguém suporta muito tempo a infelicidade. Pode observar, se você começar a pensar muito em infelicidade, 1, 2, 3 dias, logo você vai começar a ter ideias de como acabar com a vida, de se suicidar. Por quê? Porque lembra, semelhante atrai semelhante. Então perceba, lembra, a gente aprendeu isso já. Então o que acontece? Se eu quero me afastar da doença, que é o que a gente tá falando hoje, eu tenho que me afastar da infelicidade. Então eu não tenho que pensar em me afastar da doença. Então eu estou doente, isso tá me incomodando, eu quero resolver isso. Eu não tenho que pensar em como me afastar da doença, e sim como me afastar da infelicidade. Porque a doença, ela não começa no corpo físico. Não começa no corpo físico, você sabia? A doença, ela não é a doença é uma criação humana, né? Ela não foi criada pelo universo. A doença, ela não foi pensada pelo Criador. O Criador estava lá sem fazer nada e falou, vou criar um Covid aqui para dar um agito nesse pessoal, né?
Nós, como essência, somos perfeitos. Você não é doente. Você pode estar doente, mas você não é doente. A sua essência não é doente. A sua essência é saúde, prosperidade, abundância, amor, alegria, luz. A sua essência é a abundância, né? Quando você se separa do Criador, aí começa o caos na sua vida, né? Então nós somos perfeitos e saudáveis. Essa é a nossa essência. E você pode curar a sua vida. Existe algo que a doença quer dizer para você. Se você está vivendo uma doença, a primeira coisa que você deve se perguntar, para você nunca mais esquecer: como é que eu posso me amar? Porque imagina, pensa comigo, a primeira coisa que a doença faz, quando você descobre, é você se olhar, não é? A primeira coisa que você faz quando você tá doente, então você nem lembra que você tem coluna, você lembra que tem coluna quando ela dói. Então você passa a olhar e perceber e sentir mais a coluna. A mesma coisa para tudo. Então a primeira coisa que a doença faz conosco é nos perguntar: como é que eu posso me amar mais? Ah, você tá doente, Michele? Como é que você pode se cuidar mais? Né? Então, geralmente a doença é um alerta. A doença, ela começa no nosso corpo sutil, no nosso corpo astral e se manifesta no corpo físico. A doença precisa vir ao mundo físico, né? Nesse mundo, eu tô dizendo, né? Para mostrar para você que você precisa se curar. Se você mudar a rota antes da doença se manifestar, tem um probleminha acontecendo aqui no corpo sutil, no corpo astral, e você recalculou a rota e entrou de novo na rota da sua missão de alma, provavelmente você cura essa doença antes dela se manifestar no corpo físico. Quando ela chega no corpo físico, ela vem para curar, ela vem para te ensinar a se olhar, ela vem para dizer que você precisa voltar para sua rota. O seu projeto de vida, qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua missão? É isso que a doença está te perguntando, né? O seu projeto de vida é seguir a sua missão de alma, o seu propósito de vida, né? Então, quando o corpo físico manifesta, é porque nos outros corpos isso já está curado. Então, presta atenção, né? Presta atenção na enxaqueca, presta atenção na dor de estômago, na dor nas costas. O que você precisa aprender para isso acontecer com você. Você se ama, né? Por que é necessário uma doença se manifestar? Para que você se olhe, para que você se perceba, né? Em que nível você está que você não estava se olhando? Olha só, a doença vem para dizer que algo está errado dentro de nós. A doença vem para fazer você entrar em contato com a sua essência, com a divindade, para você voltar a se conectar com essa paz na alma, que é o seu verdadeiro eu sou, né? Existe alegria em você? Responde aqui para mim. Existe alegria em você? Porque viver na alegria como escolha, não como consequência de acontecimentos, né? É a nossa essência, né? Então, existe alegria em você? A doença até pode não se manifestar se a pessoa consegue se manter vibrando na gratidão, vibrando no bem-estar, vibrando na satisfação, vibrando na alegria, né? Aí a doença se dissipa. Por quê? Porque eu, como co-criadora, estou escolhendo a saúde, estou escolhendo vibrar alto. No momento em que a consciência entende o porquê a doença veio, a pessoa começa a se curar. Então, olha só, existem algumas pessoas que descobrem que estão doentes e o que acontece? Ela se revolta. Por que comigo? Por que eu tenho isso? O que eu fiz para merecer isso? Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E o que a gente não aceita persiste até você aprender a lição, né? Então, Greg Braden, o que ele fala? Que no momento em que a consciência entende o porquê a doença veio, eu já começo meu processo de cura. Olha que coisa linda, né? O corpo sabe o que as suas emoções estão pedindo.
Então, depois dessa live, depois dessa aula, depois desse áudio, depois desse nosso encontro, nunca mais você vai olhar igual você olhava para uma doença, para uma dor, né? Porque você entendeu que aquela doença, aquela dor, ela veio para trazer uma cura e eu preciso prestar atenção. Porque o corpo sabe o que as minhas emoções estão pedindo. Se você prestar atenção, quando a gente tá vibrando, por exemplo, quando a gente tá com raiva, ou com emoções negativas, vamos dizer assim, né? O nosso corpo se contrai, né? Naturalmente, existe pesquisa científica sobre isso, inclusive o DNA contrai, né? E quando eu sou grata, quando eu me sinto feliz, o meu corpo expande, relaxa. É como se eu fizesse um alongamento. E a mesma coisa acontece com o meu DNA. E aí ele faz novas sinapses. Então eu me torno uma pessoa muito mais poderosa, né? Então os sintomas, né, do que eu tenho, muitas vezes é o caminho para a doença, né? Ele põe para fora o que você não teve coragem de falar, o que você negligenciou. Então a doença resolve o que te impede de ser o que você veio para ser. O que você veio para ser? O que você veio fazer aqui? Aí você pega a rota errada, na contramão do que você veio para fazer. A doença vem para falar: epa, volta para sua estrada. Não é esse o seu caminho. Então a doença traz uma grande pergunta, né? O que esse sintoma me impede? Anota aí para você não esquecer. O que esse sintoma me impede? O que aconteceu antes dessa doença? Qual é a minha missão de vida? O que esse sintoma, isso que eu tô sentindo, faz comigo? Para curar, o que eu preciso acolher? Para eu me curar disso, o que eu preciso aceitar? Para me curar disso, o que eu tenho que fazer? Percebe? A doença mostra o que precisa ser curado. O que a doença quer te ensinar? Que você precisa olhar para a rejeição, que você precisa olhar para o abandono, que você precisa olhar para escassez, tristeza, vitimização. Entenda que a causa é interna e não externa, né? A medicina tradicional trata o ser humano como uma máquina, né? Uma visão bem materialista, né? E na verdade, na minha visão e na visão quântica, o corpo físico, ele só está expressando o que antes veio nos outros corpos. A causa é interna, não é externa. Percebe? O corpo físico expressa o que a palavra não disse. Olha que coisa linda. O corpo físico expressa o que a palavra não disse. Então, os nossos pensamentos e sentimentos influenciam nossos átomos, as nossas moléculas, os nossos órgãos, o nosso funcionamento, e pode nos equilibrar e nos desequilibrar. Então a doença, ela vai te levar para onde? Para o medo, para a insegurança, para o horror, para a dúvida, para a angústia, e ela altera o movimento dos elétrons nas órbitas atômicas, e isso promove a doença, e isso promove o mal-estar. Então, primeiro eu tenho que curar a emoção que me levou à doença. Qual foi a emoção que te levou a essa doença que você tem? O corpo, ele só exterioriza a emoção adoecida. O corpo só exterioriza a emoção adoecida. É perfeito, gente. O Deepak Chopra diz que a doença é um fantasma de energia esperando para se manifestar. Olha só. Deepak diz que a doença é um fantasma de energia esperando para se manifestar. Olha que forte. E aí o Amit Goswami diz que nós precisamos compreender que os objetos são possibilidades quânticas esperando que a consciência escolha. Então você pode escolher o que você quiser. Nós vivemos nesse campo de infinitas possibilidades, onde tudo está disponível, lembra? E você, como observador, entre as possibilidades, escolhe o que você quer e isso se torna uma probabilidade para se manifestar na sua vida. Então você pode escolher a saúde ao invés de escolher a doença.
Olha só, você pode escolher. Então, na medicina quântica, a gente vê o ser humano como um ser energético, um ser espiritual, uma energia, né? Vivendo uma experiência física. Um ser espiritual composto de energia. Já a medicina tradicional vê o indivíduo como um organismo, um sistema, uma máquina, e parte da premissa que a doença tem como causa um agente externo, um germe, uma disfunção, alguma coisa externa, um agente externo, e a cura seria o desaparecimento do sintoma, né? Então a medicina mente e corpo, que é essa medicina que a gente está falando, né? Que Deepak Chopra fala muito, existem livros e pesquisas sobre isso, né? Ele fala que a doença, ela é a consequência de um problema energético, um problema espiritual. A mente fabrica o corpo. Jean-Pierre Garnier. Ele diz, muito famoso também, recomendo esse autor. A mente fabrica o corpo, não o contrário. Então a doença, ela é criada pela mente. A doença é criada pela mente que precisou exteriorizar para que houvesse uma cura. Então, para que houvesse uma cura, eu precisava resolver aquela emoção, aquele não perdão, aquela rejeição, aquele não merecimento. E isso, então, para que ocorresse a cura, eu externalizo no meu corpo físico. Então, eu preciso curar as feridas internas, o meu lixo emocional, a angústia, o sofrimento, o perdão, as atitudes negativas que eu tenho que não me servem, estão desalinhadas com a vida que eu quero. Isso vai me levar para a cura total. Percebe? Porque não, com a consciência que a gente tem hoje, não é possível só você tratar com medicamento. Porque quando você tem a consciência de que você não é só esse corpo físico, como é que eu consigo trazer uma cura pensando só no corpo físico? E a terapia integrativa, a terapia quântica, vê o ser humano dessa forma, né? A cura pode sim estar dentro de mim e dentro de nós, está dentro de você, né? Mas a vida só traz a doença para que haja cura, né? É para isso que vem a doença. E aí você tem que se perguntar o que essa doença, o que essa situação quer curar em mim. Não importa o sintoma. Não importa qual é o sintoma. Entenda que para física, para energia, uma enxaqueca com câncer tem a mesma proporção. Não existe gravidade. Então eu tenho que fazer a escolha da consciência que resgata o meu poder de co-criador da minha realidade. Percebe? É isso que eu tenho que resgatar. Por isso eu começo entendendo que eu sou a minha prioridade. Eu começo por aí. Eu sou a minha prioridade. A minha prioridade é a minha vida, são os meus sonhos, é a minha saúde, é o meu bem-estar. Lembra do exemplo do avião? Se máscaras de oxigênio caírem sobre a sua frente, primeiro você coloca em você, depois você socorre o idoso, a criança, o marido, né, a pessoa com necessidades especiais. Primeiro você. Então você não tem que ficar cuidando de todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo, fazendo tudo para todo mundo e se esquecendo. Você não tem que se preocupar com o outro e se deixar em segundo lugar. Porque eu só consigo cuidar do outro, colocar a máscara no outro depois que eu estou respirando. Depois que eu coloquei a máscara em mim. Então nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Nós estamos aqui. Dinheiro é importante? Claro que dinheiro é importante, né? Dinheiro te traz uma plenitude que você não teria se você não tivesse abundância e prosperidade. Mas o dinheiro fica aqui, a matéria fica aqui. Agora, sua evolução, a sua consciência você leva com você. Quando você partir daqui, você leva isso com você. Então, a origem da doença não é o corpo físico. A doença não vem do corpo físico. Então, como é que é? Eu tô com uma doença física, preciso tirar um órgão, por exemplo. Isso resolve meu problema? Entenda que a gente não está anulando a medicina tradicional. A gente está dizendo que elas têm que trabalhar em conjunto, tá? Então você sim tem que ir ao seu médico, sim tem que usar a medicina tradicional, ok. Mas além do corpo físico, temos os outros corpos. Você nasceu feliz. Tristeza também é doença.
Uma pessoa que tem tristeza há muito tempo vai para depressão. Uma pessoa que sente culpa por muito tempo gera um câncer, né? Então o corpo físico avisa o que está de errado no corpo energético. Você veio para cá exatamente como deveria ser, tudo ajustado. A cegonha não erra de casa. Se você achou que a cegonha errou você de casa, você está nas condições perfeitas e conforme você combinou quando você veio para cá. Você tá aqui cumprindo com seus acordos que você fez antes de vir para cá. O espírito é eterno, a energia não tem fim. Lembra? Tudo volta para a energia essencial. A energia não morre, a energia transmuta. Nada é criado, nada é perdido, tudo é transformado. Então o espírito é eterno e você passa situações que você optou para evoluir, percebe? Então você escolheu isso. Transplante. Ixi, podemos pensar numa live sobre isso. Então olha só, você só muda a sua realidade quando você está presente, quando você entende que você é a prioridade. Então quem é você? Por que eu preciso investir em autoconhecimento? Porque você veio para isso. Você não veio para pagar boleto e morrer, criatura. Se até hoje você não entendeu isso, quantas vidas mais você vai precisar para entender? Quantas vidas mais? Você não veio pra cá pra acordar cedo, morrer de trabalhar num lugar que não gosta, pagar boleto e esperar a morte. Isso não faz o menor sentido. Você veio aqui pra viver na alegria, na abundância, na prosperidade, experienciar tudo que você pode. Por isso que a abundância e a prosperidade é um direito seu. Você veio pra cá pra isso. E o corpo físico, ele avisa o que tá de errado no corpo energético. Por isso que a gente adoece. Então você veio pra cá como você deveria vir. Você tem a situação que você tem de acordo com o que você precisa para evoluir. Veio uma doença, resultado da sua energia e do que você causou. Então você tem que curar. Você só muda a sua realidade quando você está presente. Por isso que eu tenho que estudar tanto quem eu sou. Quem eu sou? O que eu vim fazer? Qual é a minha missão? O que eu tô fazendo aqui? Percebe? Eu preciso. E para isso eu preciso estar presente. Porque se eu fico no passado... Percebe? O que eu tô fazendo? Eu tô morrendo de depressão, de culpa, E se eu vivo no futuro, eu tô morrendo de ansiedade. Então eu só consigo me curar se eu estiver no agora, no hoje, que é o que a gente tem. Não existe passado, nem existe futuro. O tempo é agora. Lembra? Então você não é um corpo físico. Você é uma consciência que habita um corpo físico. Então quem eu sou? Lembra? É uma pergunta que a gente tem que se fazer muito, né? Quando a gente tá na presença do nosso eu sou, o seu eu superior, os problemas começam a resolver. Porque aí tudo se alinha, tudo entra em equilíbrio. A alma quer ser reverenciada, enquanto o ego tá lutando para não perder poder. Então conecte o seu coração ao seu desejo, emanando uma energia potente, ressoante com o seu sonho. E é assim que você vai criar saúde. A sua mente comanda o seu corpo. Ou você acha que o que comanda o seu corpo é a friagem da janela aberta, é pisar no chão descalço, no chão frio, não pode chupar picolé com a garganta inflamada. Você acha que é esse ambiente externo que comanda a sua saúde? É a janela aberta? É a comida que você comeu que não fez bem? Por que duas pessoas comem a mesma coisa, fica na frente da mesma janela e só uma adoece? A sua mente comanda o seu corpo. Traga o poder da sua mente. Você comanda o seu corpo. A sua mente comanda o seu corpo, responde. A doença, gente, tem uma pergunta aqui. Quando for uma doença que nos foi transmitida e não criada por nós? Depende do que for transmissível. Se for DST, você estava alinhada com essa energia, por exemplo, né? Agora, quando é, por exemplo, genético, hereditário, ou, por exemplo, causado por um agente externo, como exposição à radiação, alguma coisa nesse sentido, aí é mais forte do que a opção da pessoa. Aí não é uma cocriação, mas todo o restante
é quase que afirmar de forma rasa que é psicossomático, né? Você se alinhou a essa frequência e por isso essa doença se desenvolveu em você. Ah, Michele, eu não cocriei vamos pensar aí, uma do ST, né? Uma gonorreia, né? Mas você estava com a frequência baixa a ponto de ter relações sexuais com uma pessoa que tinha uma DST e você nem sabia. O quanto você se ama, o quanto você se preocupou com você, o quanto você se resguardou, o quanto você se amou, o quanto você se cuidou. Lembra? Traga o poder da sua saúde, é você comandando a sua mente. A sua mente comanda, o seu corpo responde. A sua mente faz as células vibrarem a saúde. É a sua mente que determina a sua saúde. O externo, né? Se a gente for pensar no externo, o externo sempre te coloca na posição de vítima, de vulnerável, né? Você pode comandar suas células e os seus órgãos para que eles se mantenham saudáveis. E não importa o externo. O que comanda o seu corpo? De que maneira você se fortalece? Percebe? Quanto você se ama? Qual é o poder que a sua mente tem diante disso? É como você pegar um prato de comida e antes de experimentar, você fala assim, nossa, mas tá com cheirinho de azedo, mesmo que a comida não esteja azeda, você vai passar mal. Porque você já mandou o comando para sua mente. Já tá registrado. Percebe? Isso é o poder da sua mente. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te falar para você não esquecer. Você não acredita no que vê. Você não acredita no que vê. Você vê o que você acredita. Guarda bem isso. Você não acredita no que vê. Você vê o que você acredita. O mundo externo e tudo que acontece aqui, fora de mim, é um espelho de quem eu sou. Percebe? Joe Dispenza, por exemplo, quem não conhece a história de Joe Dispenza, eu aconselho a ler, a estudar. Ele se curou de uma fratura muito extensa na coluna depois de um acidente com o poder da mente. Marcos Trombetta, né, se curou de um problema da garganta em 2008, se eu não me engano, de um granuloma na garganta com o poder da mente, usando os princípios do Joe Dispenza, superando as crenças. Então você vai atrás de alguma coisa para curar, mas essa cura, na verdade, está em você. Então você faz rosário, simpatia, benzedeira, reza braba, água benta, garrafada e o que mais você acreditar, né? E que tudo bem, é um direito seu. Se você acredita, vai fazer efeito, mas o poder disso dar certo está dentro de você. Não tá na garrafada, na água benta e nada disso. Quando você passa aquela água na sua testa e acredita que aquilo vai te proteger, aquilo vai te proteger. Mas não é por causa da água, é porque foi o comando que a sua mente mandou para você mesmo. Percebe? O poder está em você. Você acredita que você pode se curar? Então a sua fé te cura. É bíblico, né? Se você acredita que você pode se curar, você se cura. Ninguém tem o poder de impedir isso, né? É preciso você se sentir saudável, estabelecer outra realidade, né? A realidade de ser saudável. Se você tem uma doença ou uma dor, lembra disso. Você precisa sair deste lugar. Com dor é mais difícil, claro, né? Ou quando você tá passando mal, mas você não pode se identificar com a doença e cuidar dela que nem um bebezinho, né? Porque tem gente que é doente e se vangloria disso, assume uma posição de vítima, de coitadinho, né? Como se a doença trouxesse até benefícios para ela, né? Inclusive, algumas pessoas não se curam justamente pelo ganho secundário, né? Porque quando está doente é amado, quando está doente é bem cuidado, quando está doente pode ficar descansando. Ela tem um ganho secundário que a faz permanecer nessa condição de doença. Mas nós nem estamos entrando nesse mérito da questão. O que eu estou dizendo é que você precisa, mesmo doente, se sentir saudável. Você está escolhendo outra realidade quando você faz isso. Percebe? É você escolhendo a realidade de ser saudável. Você não se identifica com a doença, mesmo você estando doente.
né? Então é como se aquela possibilidade de doença, você tá falando, não, eu não aceito. Eu escolho ser saudável. Então, por exemplo, quando a gente estuda o efeito placebo, né? Vocês devem conhecer. Então, tem várias pesquisas falando sobre isso, né? Inclusive, o livro Biologia da Crença fala amplamente sobre isso. Tem um capítulo só sobre isso. O Poder Infinito da Sua Mente, que a gente vai estudar, também fala um pouco sobre isso, né? O que é o placebo? O placebo é você pegar um medicamento farmacológico que tem lá o princípio de curar algo na pessoa e uma pílula de açúcar, né? Um comprimido de açúcar. E dá para 2 grupos falando que é a mesma coisa. Percebe-se que as pessoas que tomam aquele comprimido, aquele placebo, aquela cápsula com açúcar, também tem uma melhora, geralmente conforme quem toma o remédio farmacológico. Por quê? Porque é a mente que determina. Quando você tá com aquela dor de cabeça, aí você vai lá e fala assim, eu vou fazer um chazinho e eu vou melhorar. Foi o chazinho que melhorou? As ervas têm poder, claro, né? As ervas são natureza, alta vibração. Mas o que curou você foi o poder da sua mente, né? Então, o placebo, na verdade, é mostrando o poder que a mente tem de tornar o que ela acredita real, né? Qual é o seu ganho em permanecer doente? Por que você quer permanecer aí? O que eu ganho permanecendo doente? O que eu ganho me vitimizando? O que eu ganho sendo a coitadinha que tem uma condição especial? O que eu... Pensa com você. A consciência é o seu remédio, né? E pode corrigir e restabelecer a sua saúde. Então, o salto para a cura, gente, é o alinhamento entre o pensamento, sentimento e atitude, olhando para suas crenças limitantes, alinhando a sua cura a essas crenças, né? A doença é emocional. A doença é sempre emocional. Então, se eu fico procurando motivos externos, pesquisando sobre a doença, lendo sobre a doença, né? Eu não entendo que isso partiu de mim. Eu fico procurando um motivo para racionalizar aquilo que não é daqui, né? A doença é emocional. Então, eu contei para vocês um exemplo sobre placebo, né? De uma experiência que eu tive quando eu trabalhava em hospital psiquiátrico. Uma pessoa da equipe esqueceu uma letra de medicamento. Nós estávamos com 15 ou 16 pacientes crônicos de psiquiatria, moradores do hospital psiquiátrico, em Aparecida. E aí um deles começou a agitar, a gente não tinha medicação, não tinha o que fazer. Eu fui numa padaria lá do subsolo e comprei tic-tac, dei tic-tac pra eles, falando que era um remédio poderosíssimo e com a glória do bom Senhor funcionou, né? Eles passaram um dia muito agradável, sem intercorrências, né, com o tic-tac, que era um remédio super poderoso, né? Então, olha só, gente, o poder está na nossa mente. Isso é mais do que provado, né? Você, como observador, altera a molécula do átomo. Pronto, acabou, tá provado, né? A energia do corpo quântico, ela é infinitamente maior do que a do corpo físico. Como é que eu vou curar uma coisa que está no corpo físico sem antes curar o que está no meu emocional? Né? A cura é uma combinação do alinhamento físico e emocional, e o psicológico sofre e o corpo responde com alguma doença. Basicamente é isso. Então, o meu ponto atrator para cocriar a saúde que eu desejo é o sentimento, é o meu campo eletromagnético. Lembra? O sentimento é 5.000 vezes mais poderoso que o pensamento. Se mesmo eu estando doente, eu me sinto saudável, eu me alinho à saúde, é isso que eu estou emanando, é isso que eu vou receber. Se eu tiver em alinhamento mente e coração, eu tenho uma vibração coerente com o meu desejo. E se eu digo que eu sou saúde, como é que eu tenho que me sentir? Eu tenho que me sentir bem, alinhada. Qual é o sentimento presente? É medo? É angústia? É insegurança? Porque quando você recebe um diagnóstico de uma doença, geralmente a pessoa sente o quê? Medo, angústia, insegurança, raiva, revolta. E aí eu não posso permanecer nesse lugar. Mesmo que eu sinta isso, que é instintivo, né? É quase que automático, dependendo do diagnóstico, eu tenho que sair rápido desse lugar. Porque eu não quero mais medo, mais angústia, mais insegurança.
Então, tendo a consciência disso, eu preciso sair desse lugar e me colocar como pessoa saudável. É esse o lugar que eu quero assumir. Então, no campo das infinitas possibilidades, eu falo não para a doença e eu escolho ser saudável. Percebe? E aí a gente tem que lembrar, gente, do sincrodestino, né? Nada é à toa. Nada acontece por acaso. Por exemplo, algo te trouxe aqui. Algo te trouxe aqui para você ouvir isso, para você estar aqui, para você aprender algo. Você não escolheu estar aqui, né? Mas esse conteúdo escolheu você, percebe? E é assim. Então, o que eu vim aprender aqui? Né? Tô fazendo uma metáfora com a doença e você faz as mesmas reflexões para a doença, por exemplo, né? Porque não existe acaso. A saúde te pertence. Você é saudável, a alegria te pertence, você é alegria, o amor te pertence, você é amor. E quando existe o desejo, eu acesso essa realidade. Percebe? Então, eu sou saúde. E quando eu desejo saúde, eu me alinho a essa frequência. Agora, eu sou saúde. E aí eu só me alinho à doença, a medo, a angústia, a caos, ao hospital, a exame, a pesquisar na internet a incidência da doença, a incidência da cura, como que as pessoas vivem depois dessa doença, o que eu tô cocriando. Então, o que eu vim aprender aqui? O que essa doença quer me ensinar? Quando a gente começa a se sentir angustiada, irritada, com medo, essa Michele está em possibilidade quântica e eu me torno isso. Eu sinto isso, mesmo que a vida não me proporcione isso. E o que é isso, Michele? É o ser para ter. Se eu me sinto angustiada, se eu me sinto irritada, se eu me sinto com medo, eu me torno isso, porque é ser para ter. Percebe? Então, se eu me sinto cansada e isso é reincidente na minha vida, eu vou ser uma pessoa cansada. Se eu me sinto desmotivada e isso se repete e se torna preponderante, eu me torno isso. Percebe? Então, se eu sou saudável, as infinitas possibilidades se tornam uma probabilidade, e a saúde e o bem-estar se materializa. Porque você entrou em ressonância com aquela sua versão. Você está escolhendo no campo das infinitas possibilidades. Você atrai o que está em frequência na mesma vibração. Então você sintoniza a partir do quê? Do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Você é resultado disso. A sua assinatura vibracional é o resultado do seu pensar, sentir e agir. Do que você faz, do que você lê, do que você conversa, do que você assiste, do que você ouve, do que você pesquisa. A sua assinatura vibracional é o resultado disso. Então você escolheu o que você vive hoje. A sua realidade foi você olhando para o cardápio das infinitas possibilidades e escolhendo isso, que é isso que você quer viver. Então quando você sintoniza a frequência do ego, por exemplo, lá 200 Hz para baixo, você sintoniza eventos e pessoas que reafirmam o seu sofrimento. Por que dizem que as pessoas que têm semelhança se atraem, né? A pessoa que é a vítima se atrai pela pessoa vítima. A pessoa que é o coitadinho tem amigos que são coitadinhos. O gordinho tem amigos gordinhos. O magrinho tem amigos que são as afinidades, né? Mas na verdade isso é o quê? Isso é a sintonia pela vibração, né? Então a minha vibração traz mais disso para minha vida. Então perceba que existe um poder na sua mente, né? E qual é o poder da minha mente para ter um corpo saudável, né? Falando aqui da minha mente e do corpo físico, né? Lembre-se de uma coisa. Muitas pessoas acham que a mente fica aqui dentro do cérebro e acabou. Gente, a sua mente está em todo o seu corpo. E como ela está em todo o seu corpo, ela tem domínio de todo o seu corpo, né? Ela se manifesta em todo o seu corpo. E o que seria uma saúde perfeita?
né? O seu DNA, né, a sua célula, com todas as informações de quem você é, contém toda a informação de perfeição do universo, né? Então você, como essência, lá no seu DNA, existe toda a perfeição, toda a saúde. Tudo que você quer ser, a saúde perfeita, está impressa no seu DNA. Ah, Michele, mas então por que a gente adoece? A gente adoece quando a gente se desvia da lei do amor. A gente adoece quando a gente sai do conceito ético universal. A gente adoece, mesmo que de forma inconsciente, né? A gente se alimenta do nosso lado sombra, né? Então a gente olha só pro lado sombra e esquece do nosso lado luz. E aí a doença diz o quê? Que você tá negando algum aspecto da sua essência divina e perfeita. Então traga o seu poder mental para cura, né? O seu corpo, ele tem a informação do que é saúde, do que é ser saudável. E se ele não está saudável, é porque alguma parte sua não está lidando com o lado luz, apenas com o lado sombra. Olha só. Então a luz, imagina assim, o seu lado luz é a sua consciência para as coisas que você faz. E o lado sombra é aquele lado de teimosia, de descontrole, de compulsão, de ganância, é o lado dos ciúmes, da insegurança, do medo, e isso tudo provoca doença no nosso corpo físico. Então traga o poder divino no seu dia a dia, né? E quando você tenha essa conexão com o seu eu superior, isso te impede de adoecer. Então, quando eu entro num estado do fluxo, né, o flow do universo, né, eu deixo as coisas acontecerem com suavidade. Tudo se encaixa perfeitamente, né? Tudo é natural, né? Existe uma potência divina que cuida de tudo na minha vida. Quem já teve essa sensação, né? Que tudo acontece como deve ser, que tudo tá na mais perfeita paz, que tudo está na ordem, que tudo tá acontecendo como tem que acontecer, né? Que as coisas se resolvem com facilidade, né? Parece que a vida está realmente seguindo o curso daquele rio, né? No sentido que da prosperidade, da abundância, como deve ser, né? Então, quando eu projeto a minha mente para ter saúde perfeita, eu tenho que me perguntar o que eu quero. Eu quero saúde perfeita. Eu quero saúde perfeita. Traga a perfeição, né? Qual é a imagem, né, na minha mente desse corpo saudável, né? Eu quero um corpo perfeito, então eu não devo pensar em doença. Eu quero um corpo perfeito, eu não tenho que ficar assistindo notícia sobre doença, sobre corpo mutilado, sobre desgraça. O nosso corpo é um organismo total. E quando a gente adoece, a gente começa a falar só daquilo, não é? Então você é um organismo complexo, né? Uma máquina ali perfeita funcionando. Aí você tem uma dor no ombro, você só dá atenção para dor no ombro e esquece de todo o seu organismo, esquece de todo o seu corpo. O que você tá fazendo? Focando no seu lado sombra. Percebeu a metáfora? Você esquece do lado luz. E aquilo, quando eu foco, quando eu ponho atenção na minha dor no ombro, aquilo cresce, porque eu tô pondo energia ali, né? Então, para fazer a projeção da saúde, eu preciso focar na saúde completa. Eu preciso olhar esse sistema todo, né? A saúde do organismo como um todo. A sua mente tem que ter essa visão holística do todo, da luz, não focar na doença. Claro que quando você tá com dor é muito mais difícil, né? Por isso é preciso você atuar na dor. Ninguém tem que ficar na dor, mas eu não devo ficar neste lugar focando a minha doença ao invés de focar a minha saúde. As suas células e o seu DNA têm essa informação de perfeição, né? Ela sabe o que fazer. Em toda situação, gente, lembra disso, em toda situação, doença, dor, seja o que for relacionado à saúde, existe algo bom aí. Existe algo que você precisa aprender. E aí você tem que se perguntar o que isso me traz de bom, o que isso me ensina, o que eu aprendi com essa situação, o que esse medo grita em mim, o que essa insegurança grita em mim. E aí eu tenho que me sentir
agradecida por ter evoluído, me sentir esperançosa e confiante na sabedoria do universo de que eu já tenho dentro de mim a saúde perfeita. E eu tenho que me reconectar com essa saúde perfeita, tirando o foco dessa doença. E eu vou transmutando essa energia, porque eu começo a ver o aspecto luz, o aspecto positivo daquele acontecimento, daquele fato, daquela circunstância. Então, perceba que inclusive as doenças trazem benefício. Sabedoria, entendimento, amor próprio, porque você tem que se cuidar, você vai ter que parar a correria do dia a dia para fazer exame, para fazer fisioterapia e o que quer que você tenha que fazer. E aí você tem que deixar para trás um sentimento negativo e continuar e seguir. Então, a memória de que você é perfeito é ressignificado. E você começa, então, a vibrar na saúde. Mas você precisa visualizar você saudável, né? Impregnar sua mente inconsciente de perfeição, né? Nesse momento, o sentimento tem que ser alinhado com a perfeição, com a saúde, com o bem-estar, com a alegria, com o amor, com a gratidão, né? E aí o resto vai indo embora, porque lembra, né? Eu não consigo sentir duas coisas ao mesmo tempo. Se eu estou sentindo gratidão, eu não consigo sentir outra coisa. Eu não consigo sentir raiva ao mesmo tempo que eu sinto gratidão, né? Então, quando você vibra a perfeição do seu corpo, você se conecta com a mente superior e você recebe a vibração da alegria e da saúde. Então, você se ama. Você só pode ajudar o outro se você se amar. Para eu ter amor, eu preciso ser amor. Para eu ter saúde, eu preciso ser saúde. Então, o que você veio curar nesse mundo? O que você veio fazer aqui? Você tem, no momento, o que você precisa. Aquilo que vai despertar o que você é de verdade. Então, seja qual for a dificuldade, a doença, a condição que você tem, isso veio te trazer uma cura, que é o ser para ter. Então, sinta-se saudável, né? O que você... Pensa assim comigo. O que você faria se você não tivesse essa doença? Se você não tivesse essa condição? Como é que seria? Onde você estaria? O que você faria? Como se vestiria? Como se comportaria? E passe a fazer isso. É vivendo essa realidade. Então, você pode estar doente, mas você não é doente. Então, você não pode assumir essa condição de vítima. A mente cria um mecanismo que compreende que estar doente é bom. Porque aí você é o coitadinho, a vítima que recebe ajuda, que recebe benefício do governo, que recebe amor, carinho, presente. E a mente vai entendendo que isso é positivo, que isso é legal, que é uma zona de conforto muito 10 e você vai ficando aí. E no livro A Biologia da Crença, ele diz que você só... Mesmo nos casos hereditários, ele diz que você só adoece se você acredita que você está fadado a tudo isso. Que as doenças são emocionais e que chega ao corpo físico para avisar o que você não tinha percebido. A doença chega para sinalizar o que você não percebeu. O corpo, você já estava recebendo mensagens de que isso não ia bem, mas você continua na mesma estrada, e aí a doença vem se manifestar no corpo físico para te dar um basta e te colocar de volta na rota. Como a mente consegue ser mais forte que, por exemplo, uma programação genética? Nesse livro, o Bruce Lipton tem um capítulo inteiro só sobre isso. Tá até aqui, ó, grifadinho. Tá até falando sobre isso, né? Como que a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Aí ele diz assim: como a simples crença pode afetar o resultado do tratamento. A nova biologia tem algumas respostas para essas perguntas. A conclusão lógica é que a mente, que é a energia, né? E o corpo, que é a matéria, tem constituição semelhante, que é o quê? Energia, tudo é energia. A mente é energia e o corpo que está aqui como matéria também é energia. E elas têm constituição semelhante. Então você não consegue tratar isso separadamente. Como é que eu vou tratar uma questão física sem tratar
a condição sutil, vital, a condição do ser humano como um todo, se tudo é energia. Então, pensamentos são energias da mente, né? E influenciam diretamente a maneira como o meu cérebro físico, não é consciência, é cérebro físico, né? Controla a fisiologia do meu corpo. Olha só, o meu pensamento, que é energia, controla a fisiologia do meu corpo físico, gente. Você entendeu essa parte? O pensamento pode ativar ou inibir proteínas de funcionamento das células do seu corpo. Você entendeu? O pensamento tem o poder de ativar ou inibir proteínas do funcionamento das células do seu corpo. E aí isso responde a sua pergunta. Olha o poder que você tem, esse poder já está em você. Ah, mas então tá, entendi. Então como é que a gente cura as doenças? Como é que eu cocrio saúde? Primeiro, eu não devo reclamar. Eu devo procurar resolver. Esse é o pensamento do cocriador, né? Então, o que eu preciso fazer? Ah, surgiu uma doença, surgiu algo que não me agrada? Ok, o que eu preciso fazer então? Eu devo passar por cima de tudo, chegar ao meu limite, arrebentar com a boca do balão e vamos ver o que acontece? Não, primeiro eu preciso me amar. Primeiro eu tenho que ser prioridade pra mim. Se eu não respeitar o meu corpo, se eu não respeitar a minha condição, eu já estou fadada a ter um prejuízo, uma resposta em decorrência a isso. Né? Então perceba o seu próprio corpo, perceba a sua mente. Você experimenta a vida através do seu corpo. É através do seu corpo que você está aqui vivendo essa experiência. O seu corpo é um macacão que você precisa para viver essa experiência aqui nessa terceira dimensão. Então toda vez que você entra no fluxo do universo, nesse fluxo de bem-estar, você revitaliza a sua união com a divindade. Você entra num estado de harmonia mental e você produz saúde para o seu corpo. Então você precisa ser prioridade para você, você precisa respeitar a sua condição, seu corpo, a sua mente, a sua condição. E você precisa se reconectar com a divindade. Quando você entra no estado de paz, né? Quando você entra no estado de paz, naturalmente um estado de saúde se conecta a você. Você conhece alguém desesperado que tenha saúde? Né? Geralmente as pessoas que vibram paz são pessoas saudáveis. Alcance a saúde da mente e você alcança a saúde do corpo. Olha que máximo. Alcance a saúde da mente e você alcança a saúde do corpo. Não é o contrário. Percebe? Por que eu tenho que cuidar da minha mente? Por que eu tenho que cuidar dos meus sentimentos? Por que eu tenho que estudar autoconhecimento? Por que eu tenho que estudar o funcionamento da mente? Não, deixa isso para quem estuda saúde mental, para quem é terapeuta, coaching. Não quero saber disso não. Lembra? A gente estudou, é quase que um pecado, é você abrindo mão da potencialidade que você tem. Você abre mão do seu potencial máximo. É isso que você está fazendo. Então, quando você entende como a sua mente funciona, quando você entende que a sua mente consegue controlar, inclusive como as suas células funcionam, que hormônio vai ser startado, o que vai acontecer, você entende que o seu pensamento é poderosíssimo. Quantas e quantas vezes você já teve um pensamento e você teve uma reação física de nervoso, taquicardia, ansiedade, ficou com respiração ofegante, aparentemente descontrolado, você mandou uma mensagem pro seu cérebro de luta ou fuga, né, de situação de emergência, e na verdade foi tudo uma criação da sua mente, não era nada. Não era nada. Você criou aquilo. Você achou que algo ia acontecer. Você deduziu que algo ia acontecer. E aí você ficou ansioso, angustiado, com medo. E na verdade, nada disso aconteceu. Foi tudo criação da sua mente. O seu pensamento gerou e isso desencadeou sensações, que desencadeou respostas no seu corpo que nem aconteceram. Isso é ansiedade, viver no futuro. Percebe por que a gente tem que se manter no presente? Porque é no presente que você cocria, não é no futuro. Você não cocria com pré-datado. Você cocria com o seu pensamento, com o seu sentimento de hoje. Não com o pensamento, com o sentimento de amanhã. Então,
Lauro Trevisan, olha só, que inclusive é um dos livros do nosso desafio do livro, né? Ele fala que existe 3 importantes passos para você alcançar a cura, né? Para você ter acesso a alcançar a cura, a saúde, você precisa primeiro remover da sua mente todo sentimento negativo. Não dá para você ter saúde se você vibra no medo, na angústia, na dúvida, na raiva, na vingança, na desconfiança, na desarmonia. Se você quer ser uma pessoa saudável, você precisa limpar a sua mente dos sentimentos negativos. O segundo passo é você substituir esses pensamentos negativos por pensamentos de harmonia, por pensamentos de perfeição, por pensamentos de saúde, de interação entre você e a divindade. Percebe? São pensamentos elevados. Então você substitui aqueles pensamentos negativos relacionados às suas crenças limitantes por pensamentos conectados com o seu eu superior. Né, conectando você com a mente superior. E o terceiro é você fazer um quadro mental, né, do seu corpo saudável, e daqui em diante só passa a existir para você essa verdade. O corpo restabelecido, o corpo saudável, o corpo funcionando na justa e reta ordem divina. A partir do momento que você desenhou, fez os 3 passos, desenhou esse quadro mental do seu corpo perfeito, é só ele que existe. Não existe doença, não existe desequilíbrio, não existe desordem. É você focado no que você deseja, na saúde. E aí, gente, olha só, perceba uma coisa. Deu até aqui, gente? Os 3 passos? Ok? Então perceba uma coisa. A natureza... Observe a natureza. A natureza é um agente natural de cura. Se você observar os ciclos da natureza, existe um poder curador que também está em você. Você também tem esse poder curador. E isso é a vida, né? É essa fonte inesgotável de perfeição, esse poder curador divino que age por si só e age com mais energia e força quando é acionado pela nossa mente, quando a gente deseja, quando a gente intenciona, restabelece a ordem. Percebe? Então existe, olha para a natureza, olha para tudo que acontece, existe uma ordem, existe uma perfeição, existe um equilíbrio entre tudo que acontece na natureza, né? Tudo é perfeito. Então olha para isso, porque esse poder curador, transmutador, transformador existe em você, também está em você. E por último, não menos importante, pra gente desmistificar uma coisa que sempre falam, né? Ah, doença é karma, né? Doença, às vezes a pessoa vai lá, por exemplo, é jogador, né? Joga futebol, joga basquete, pratica algum esporte. E ele tem fraturas reincidentes que o impedem de jogar. Aí a pessoa fala, nossa, mas que karma é esse seu, né? Que karma que você tem de sempre fraturar esse joelho? Que karma que você tem de ter sempre problema no estômago? Que karma, né? Então é preciso a gente entender primeiro o que é karma, né? O karma é ação. O karma é o quê? É algo que você produz, né? O karma, ele não é predestinado. Deus não abre lá um livrinho e diz assim, né? Gabriela vai sofrer de estenose hepática crônica, né? Ela tá predestinada a isso. A Maria vai ter enxaqueca. A Beth vai sofrer de dor na lombar. Não existe isso, né? O karma é a ação que você produz. Não existe ninguém predestinado a um karma. Ele não é genético, ele não é herdado, ele não tem nada a ver com o movimento da Terra, nada. É você que faz. O karma é você que produz. Você é um pensamento seu, é uma palavra sua, é uma ação repetitiva que vai causar um retorno. Lembra? Ação e reação, lei do retorno, né? Então você deixa esse imprint no universo, né? Por exemplo, você rouba, aí você vai lá e rouba de novo, você vai lá e rouba de novo, você vai lá e rouba de novo. Então você infringindo as leis universais,
cria esse imprint no universo e aí sim você produz essa ação, né? Você produz aquilo que fica marcado em você. Então, doença não é karma, né? O que você faz, né, com a doença? Ah, eu odeio meus ancestrais porque isso que eu tenho é genético e eu odeio eles porque foram eles que me passaram essa doença. Aí sim pode ser que vire karma, né? Porque você não entendeu que você precisa tratar, que você precisa cuidar, que você precisa agradecer que isso chegou até você e você pode ser fonte de experiência e evolução da humanidade, né? E você pode ficar melhor, você pode trazer a cura, você pode... infinitas possibilidades, né? Então a doença não é karma. O que você faz com isso é o que importa. É sempre o que você faz com isso que importa, né? A doença, ela é um estado de desarmonia. A doença é uma desarmonia. Você é a causa da sua doença. Presta atenção. Você é a causa da sua doença. Não existe fatalidade. Não existe fatalidade. Não existe azar. Toda ação provoca uma reação correspondente. Se está na sua vida, tem um porquê, tem um motivo. Você é a causa da sua doença. Todo ato se paga a si mesmo. Todo ato se paga a si mesmo. Então, o que importa é que você deseja se curar. Então, você não tem que, ficou doente, ficar pensando, meu Deus, como é que eu fui que eu cocriei esse problema, como é que foi que eu criei essa escoliose, como é que foi que eu criei esse Covid, como é que foi que eu criei... Não importa, gente, você não tem que ficar se apegando a isso. O que importa é que você deseja se curar. E para isso é preciso você entrar num estado de harmonia mental, equilíbrio. É preciso você se reconectar com a fonte, é preciso você limpar esses pensamentos negativos, substituir por sentimentos e pensamentos benevolentes, se reconectar com a fonte, olhar para a saúde, não para a doença. Percebe? Esse é o caminho. Então, eu sou a causa da minha doença, mas eu não sou o fim. Todo ato se paga a si mesmo, mas se eu estou doente e escolho ser saudável, o que eu preciso fazer para resolver isso? O que eu preciso fazer? É isso que cabe a mim. É pensar no que eu preciso fazer. É apenas isso. E não esqueça que o pensamento e o sentimento faz parte da sua assinatura energética e é isso que vai te manter na condição doente ou vai te mudar, se você estiver doente, para uma condição de saúde, né? É a sua assinatura vibracional, é a imagem que você tem na mente. Se você adoece e você permanece pesquisando, lendo, sentindo doença, vibrando doença, quem assistiu o filme A Segredo deve lembrar que tem uma cena em que a moça tinha câncer de mama e aí ela se curou com o poder da mente, porque ela conta que quando ela recebeu o diagnóstico desse câncer, imediatamente ela lembrou que ela precisava vibrar na alegria. Então, do dia que ela recebeu o diagnóstico até o dia do próximo exame que ela fez, que ela foi curada e ela mostra a imagem no filme, ela apenas combinou com o marido dela que ela apenas poderia se sentir bem e rir. Então ela assistia filmes de comédia, ela fazia programas que traziam alegria, e aí ela foi transmutando e teve a cura, né? Greg Braden tem um vídeo no YouTube que você pode pesquisar depois, que mostra, inclusive, mostra a imagem de uma pessoa com... eu não me lembro direito, era um câncer. Eu não me lembro se era no estômago, não me lembro. Você pode procurar lá depois pra você saber, né? Mostra a pessoa com câncer e do lado a imagem das pessoas trabalhando a energia numa técnica guiada, numa meditação de técnica guiada, e você vê na imagem essa pessoa se curando dessa doença, né? Então você procura lá Greg Braden, ele fala sobre isso, né? Deepak Chopra também fala muito sobre isso, você pode procurar, tá? Então, lembra com você que você é saúde, embora você não esteja na condição de saúde, se for o seu caso, se você estiver doente, se você estiver numa condição de doença, você não é isso. Então, você precisa voltar ao seu estado original. O seu estado original é o quê?
saúde, abundância, prosperidade, alegria, amor, paz. Esse é seu estado original. Então é nesse estado que você tem que se reconectar, certo? Então, pra gente terminar, eu vou sugerir para que você feche seus olhos. Eu vou fazer algumas afirmações positivas e aí você vai só sentir o poder das palavras. Você vai sentir o poder da palavra, o que isso emana no seu campo, e depois você pode usar e repetir isso na sua vida, tá? Então vamos lá? Feche os seus olhos. E você vai apenas sentir a energia fluindo através desse canal. Nessa egrégora de paz, de amor, de saúde. Respira profundamente. E você pode repetir mentalmente ou apenas ouvir. Eu sou paz. Eu sinto uma calma imensa me invadindo. Essa calma invade o meu ser. E eu sinto a presença divina em mim. Eu sou tudo. Eu sei. Eu sou curado pela realização da vida e do amor. Um círculo de amor se ergue ao meu redor. A infinita inteligência me dirige e me guia em todos os meus caminhos. A saúde perfeita é minha e a lei da harmonia opera em minha mente e no meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são coisas que me pertencem. O princípio da ação correta e ordem divina governam a minha vida inteira. Eu sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida. E sei, sinto e creio que o meu inconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Portanto, eu escolho. Eu decido ser saúde. Eu quero ser saudável. Eu sou saudável. O meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita. E o meu inconsciente sabe. Ele sabe como me curar. A sua sabedoria curou todos os meus órgãos, todos os meus tecidos, os meus ossos. Essa infinita presença criadora em mim transforma cada átomo do meu ser, tornando-me completo e perfeito. Eu dou graças pela cura nesse momento. São maravilhosas as obras da inteligência curadora que está dentro de mim. A presença curadora que já está em meu inconsciente flui através de mim como o som dessa água, sobre a forma harmoniosa, saúde, paz, abundância e alegria. Eu estou descontraído e em paz, equilibrado, sereno e tranquilo. A inteligência da minha mente inconsciente, que criou o meu corpo, transforma cada célula, cada nervo, tecido, músculo, ossos do meu ser, de acordo com o padrão de perfeição de todos os meus órgãos, a qual se acha em minha mente inconsciente, conforme a matriz divina, conforme a forma de perfeição da divindade. Em silêncio, todos os padrões de pensamento distorcidos do meu inconsciente são removidos e dissolvidos, e a vitalidade, a perfeição, a beleza do início da vida se torna manifesto em cada átomo do meu ser.
Eu estou agora exposta e receptiva às correntes curadoras que fluem em mim como um rio, restaurando a minha saúde perfeita, a harmonia e a paz. Eu posso sentir esse fluxo de energia circulando nas minhas veias, me trazendo paz, saúde, bem-estar, sentimentos positivos. Todas as distorções são expulsas pelo oceano de amor e paz que flui em mim. E é assim que se sucede. Eu sou perfeito. Eu tenho boa saúde. Eu sou forte, vigoroso, simpático, harmonioso e feliz. Eu tenho um corpo perfeito e saudável. O meu DNA é o DNA da perfeição. As minhas células vibram na perfeição. Eu não falo mais de dores. Eu não falo mais que algo me incomoda. E eu, ao invés disso, repito: eu vibro na perfeição do universo. Sempre que eu sentir uma dor, um incômodo, eu vou repetir em voz alta: eu vibro na perfeição do universo. Repita mentalmente: eu vibro na perfeição do universo. Não se queixe. Mande outra informação para o universo. Isso te coloca no poder de escolher a saúde. E você vai usando novos comandos mentais. A minha alma é vital. Eu sinto a vitalidade do universo. Eu sinto essa energia, a seiva da vida perfeita, preenchendo todo o meu ser. Eu sinto a energia do universo, da natureza, a perfeição que expande por todo o meu corpo. E eu comando. Eu tenho saúde perfeita. Meu corpo é forte e vital. Eu sou plena de paz, pleno de força, pleno de saúde. E eu sou a manifestação da perfeição de vida. A minha imunidade é perfeita e nada me abate, nada me deprime. Eu comando saúde, perfeição para mim agora. Eu comando saúde e perfeição para mim agora. O meu corpo é a perfeição da vida. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. E no seu tempo, você pode ir voltando. Lembre-se, eu vibro na perfeição do universo. E pode voltar. Muito bem, meus amores. Deu para sentir a energia? Percebe o poder da palavra? Você mesmo pode declarar isso para você. Então, toda vez que você sentir algo, declare isso para você, declare isso para o universo, né? Emane essa frequência. Porque é muito fácil quando a gente está sentindo um incômodo, uma dor, né? A gente se conectar com a dor. A gente se conectar com o que não é essência, com o que não é divindade, né? Então, vibre na perfeição do universo. Eu vibro na perfeição do universo. Eu vibro na perfeição do universo. E repita isso com você até você se sentir melhor, tá bom? Certo? Beijos de amor e luz. Gratidão por estar aqui. A live vai ficar um tempo salva no YouTube. Aproveita, assiste, comenta. Não esqueça de curtir os vídeos, porque assim você ajuda o canal a expandir, tá bom? Amor e luz. Nos vemos na terça-feira que vem, na live, falando como nutrir os 5 corpos. Então não esqueça, você já aprendeu na live anterior o que é a sua consciência e como que seu corpo é formado. Lembra dos 4 corpos, dos 5 na verdade, né? A gente vai aprender como nutrir esses corpos. Aula de aluno de curso fechado. Vou fazer aberta e depois ela sobe para a plataforma de quem é aluno Reprograme-se Quântico, tá bom?
Beijos de amor e luz. Eu vibro na perfeição do universo. Tchau, tchau.